Olá, hoje em Leituras que Inspiram, eu quero fazer destaque ao Evangelho de Mateus, capítulo 4, verso 17. Preste atenção. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Antes de Jesus ensinar qualquer coisa, antes dele liberar sinais, curar qualquer pessoa, antes dele operar qualquer maravilhas, bem no início do seu ministério público, a primeira pregação, a primeira palavra, envolve exatamente um chamado, uma condição básica para qualquer pessoa que queira participar do reino do Senhor. E que nesse sentido, portanto, não estaria limitado e reduzido aos primeiros discípulos, nem apenas a uma família, uma pessoa, mas se estenderia a toda a nação. É uma chamada, no sentido bem mesmo nacional. Se você recorrer um pouco antes, você vai encontrar João Batista falando a mesma coisa e chamando todos. Ele está no deserto pregando e a palavra dele é: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependimento, portanto, aqui vai, na verdade, contribuir tremendamente para que o homem esteja restaurando, no primeiro momento, a sua relação com Deus. À medida em que o homem pecou, à medida em que nós somos transgressores, isso significa violar, ultrapassar os termos, romper exatamente os limites estabelecidos por Deus. À medida, portanto, em que nós somos caracterizados como os transgressores, a Bíblia vai estabelecer como condição básica o arrependimento a todas as pessoas, sem exceção, independente da sua condição econômica, da sua situação social, independente da sua etnia. Tanto no Velho quanto no Novo Testamento nós vamos encontrar o tempo todo esse chamado, que é um chamado, portanto, um assunto básico. Tanto no Gênesis ao Apocalipse vamos encontrar profetas, o próprio Senhor e os apóstolos, sempre fazendo essa mesma convocação: arrependei-vos. O arrependimento, portanto, restaura plenamente aí a situação do homem com o seu Senhor, com o seu Deus, com o seu Criador, à medida em que o arrependimento conduz a pessoa a mudar de postura, à medida em que esse arrependimento faz mesmo com que a própria mentalidade do indivíduo seja mudada, então ele agora toma um outro rumo, toma uma outra direção totalmente inverso do que ele estava seguindo, do que ele estava projetando, do que ele havia planejado. Mas entenda, o arrependimento também cumpre um papel social muito importante. À medida em que o homem muda e muda o seu comportamento, então aquilo que ele fazia de errado, aquilo que ele fazia de mal e que tinha uma implicação e que afetava de alguma forma a sociedade como toda, agora isso muda. O comportamento dele passa a ser outro. E agora ele passa a ser mais um cooperador, um abençoador, alguém que esteja agregando mais do que o que ele fazia anteriormente. E o arrependimento também cumpre um papel psicológico, subjetivo muito importante, tanto mental quanto emocional. Você pode fazer as pesquisas e você vai ver a ciência falando de uma forma muito clara sobre os benefícios do arrependimento também para a vida emocional do ser humano. Então, quando Jesus diz arrependei-vos, ele está pensando exatamente do quanto isso vai trazer uma implicação benéfica para a vida do homem como um todo. O quanto esse arrependimento vai contribuir, no final das contas, para que a relação com Deus, dele com Deus, seja totalmente reparada e dessa forma ele possa fazer parte do reino dos céus, mas também do quanto isso vai trazer benefícios para ele, de uma forma muito pessoal, emocional e mental, mas também na sua vida social. Portanto, que você considere e que hoje mesmo você se volte de todo o coração para o Senhor, se arrependa, mude de direção, que o Senhor há de te abençoar tremendamente, a ti e a tua casa. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.